Meu nome é Francisco, tenho 50 anos. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo na década de 90. Por várias vezes eu ouvi histórias de assombrações, lobisomens e espíritos, mas eu sempre fui um pouco cintuoso em acreditar nisso. Em uma sexta-feira santa, na Semana Santa, aconteceu uma coisa comigo que eu jamais esqueci. Eu estava pescando no rio próximo à minha casa, pois nesse período a gente gostava de comer peixe na minha casa, né? Quando foi à noite eu voltei para casa por volta de umas 6 da tarde e preparei o peixe junto com a minha esposa para comer à noite. Quando foi umas 9 horas, eu escutei um barulho na porta da minha casa e a gente foi olhar. Peguei minha espingarda, é claro. A gente que mora no sítio já é desconfiado para tudo, né? Quando eu saí, tinha uma criança enrolada em uma folha de bananeira. Era como ela tivesse recém-nascida. Ainda tava com cordão umbilical e tudo. Eu fiquei paralisado de medo com aquela coisa. Nunca aconteceu do nada uma criança aparecer na porta da minha casa. E no momento que eu abri a porta, que peguei o bebê, eu senti como se alguma coisa me observasse ao longe. Aquilo me deu um frio na espinha, medo. Fiquei um pouco paralisado com o bebê nos braços. Alguns segundos depois, isso passou e eu entrei para minha casa e fiquei conversando com a minha esposa sobre como que aquela criança apareceu na porta da minha casa. A gente mora no interior, no meio do mato, e desde muito tempo minha esposa nunca pôde ter filhos e a gente decidiu adotar aquela criança. Aos poucos foi passando os meses, anos, e quando ele já tinha por volta de 3 anos, a gente foi pescar junto. A gente lá pescando, pegando os peixes, o tempo foi passando, a gente não foi percebendo e já era escuro quando a gente voltou para casa. Eu vinha com a sacolazinha de peixe e ele vinha com as 2 varas de bambu, né, com anzol. De repente, o ar começou a ficar pesado. Um frio tomou de conta da estrada e aquela criatura animalesca apareceu diante de nós. O lobisomem ficou em pé, bem na nossa frente, e por algum motivo, ao olhar para a criança, ele não atacou. Eu fiquei em choque porque eu não saberia como lidar com aquela situação, pois eu estava com meu filho do meu lado e eu não saberia como queria tomar uma iniciativa de tentar protegê-lo de uma criatura que eu nunca tinha visto. Eu só ouvia de histórias, de lendas, e aqui agora estava na minha frente. E por algum motivo aquilo me fez pensar por que aquela criatura não me atacou. Ela teve a chance e ela ficava encarando o meu filho como se conhecesse, e o meu filho não sentiu medo por algum motivo. Também ficou olhando para ele como se soubesse, como se aquilo ali fosse algum ser familiar, como se o sangue que corresse dentro das veias dele falasse mais forte, que aquela criatura por algum motivo fosse amigo. Da mesma forma que apareceu, ele sumiu. Eu fiquei com muito medo. Deixei até os peixes do lado, né? Peguei o meu filho pela mão, fui bem devagarzinho para casa. Chegando em casa, eu não consegui tirar aquilo da cabeça. Porque como que aconteceu uma coisa dessa? No outro dia, eu decidi caçar aquele lobisomem. Eu não queria ter aquela coisa assustando a minha casa e assustando a minha família. Eu peguei a minha espingarda e saí, mata adentro, no meio do mato, nas estradas, caçando aquela criatura, decidido em pôr um fim nela de uma vez por todas. Era 1 da manhã e eu já estava desistindo. Falei, não vou continuar isso aqui, porque já tô aqui até 1 hora dessa. Pra quê? Eu não encontrei nada. Decidi então voltar para casa. Foi quando ele apareceu novamente. Eu tinha minha espingarda que eu usava para caçar
Ela já estava carregada e eu mirei em direção ao lobisomem. E aquela criatura olhando fixamente nos meus olhos e eu com muito medo, mas eu sabia que aquilo eu tinha que enfrentar. Então decidi, puxei o gatilho e atirei. Aquele bicho, ele se esquivou. A criatura se esquivou. Ela tinha uma força e uma velocidade que eu nunca vi aquilo na minha vida. E veio em minha direção e pulou para cima de mim. Ele me prendeu no chão com suas garras e olhou para mim. E eu senti a respiração na minha frente. Eu, paralisado de medo, não sabia o que fazer. A minha arma estava no chão. E ela olhando fixamente, prendendo as minhas mãos com as garras dela em cima de mim. E eu começava a chegar uma hora que a baba da criatura começava a cair em mim. Eu sentindo a respiração dela. Mas por algum motivo ele não me feriu. E foi embora. Eu sabia, depois daquele dia, que o propósito daquela criatura era ter certeza que eu estava cuidando do filho dele. Quando ele já estava com 15, 16 anos, ele falou que iria caçar. Iria tentar ser um homem de verdade, né? Iria sair por aí para buscar seu próprio alimento. Eu sempre fui um pai e sempre deixei meu filho fazer o que quisesse e tal. Deixei ele ir. Eu não sabia, mas aquela foi a última vez que eu vi o meu filho em forma humana. Quando ele foi embora, algo no meu coração falava que eu fiz a escolha errada, que eu não deveria ter deixado ele ir. Depois de algum tempo, era umas 11 horas da noite, ele não tinha voltado. Eu decidi ir atrás dele. Naquela preocupação de pai. Foi quando, perto da cachoeira que tinha perto da minha casa, eu vi a criatura. Estava em pé e ao lado dela estava meu filho. Por algum motivo ele não tinha medo do bicho. O tanto que eu tinha. E ali eu vi, aos poucos, ele se transformando no mesmo ser que a criatura. Um ser animalesco. Metade lobo, metade homem. Passaram alguns tempos, os dois deram um uivo para a lua e saíram mata adentro. Depois desse dia, eu nunca mais tive notícias deles.